Romanos 9, de 6 a 13. Nós retomamos a nossa série de Romanos, depois de no ano passado, nós nos ocuparmos até o capítulo 8, a primeira parte da série. Agora nós retomamos com as exposições a partir do capítulo 9. Pela manhã nós ouvimos a respeito de Romanos 9, de 1 a 5. Nós vimos a respeito do sentimento do apóstolo, a sua dor incessante, o seu pesar e angústia por conta da situação dos seus companheiros judeus, os israelitas, que por conta da incredulidade foram retirados da salvação do Senhor. E agora nós prosseguiremos com a exposição de Paulo neste mesmo capítulo, a partir do verso 6, que diz assim, a palavra do nosso Deus: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceder de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Oremos. Santo Deus, Pai, nós estamos na Tua presença. Nós nos alegramos nela, Deus. Nos alegramos em Ti mesmo, o nosso bem mais precioso. O Senhor, que é o amado das nossas almas, o Senhor das nossas vidas, aquele que nos criou, aquele que nos sustenta, que nos guarda. Ó Pai, recebe o nosso louvor, recebe a gratidão dos nossos corações pelo privilégio indescritível de estarmos aqui reunidos como Teu povo. E também, ó Deus, nós Te louvamos porque Tu Te revelas a nós, ó Pai, e tão graciosamente por uma palavra tão bendita que é vida para os nossos ossos, que alegra os nossos corações, as nossas almas, e nos instrui, nos confronta, nos pega, ó Pai, nas pequenas e nas grandes falhas, mas que encoraja os nossos corações, fazendo com que, em sendo confrontados, sejamos animados a sermos mais parecidos com Jesus. Ó Deus, é isso que nós Te pedimos neste momento, que o Senhor anime as nossas almas, para entendermos a glória que nos envolve, para entendermos o privilégio, a alegria da vida que temos em Jesus, e para sermos mais parecidos com Ele. Ó Deus, que neste momento, diante da Tua palavra, nós possamos encontrar nela a preciosidade que nela se contém. Para Deus, sairmos daqui não como entramos, mas sairmos mais dispostos a fazer do Teu nome glorificado, Pai, exaltado em tudo que fizermos, para que haja alegria e abundância de louvor em tudo que fizermos. Ó Pai, é o que nós Te pedimos. Orienta-nos quanto ao falar, que o Teu Santo Espírito nos conduza, para que a palavra, ó Deus, que saia da boca do Teu servo, seja correspondente à palavra que lemos. E, ó Deus, para que cada ouvinte aqui presente seja sincero, disposto, pronto para receber a Tua palavra, não apenas como um mero assentimento intelectual, mas como uma viva expressão de vontade de fazer a Tua vontade, ó Pai. Um grande desejo que possa queimar em seus corações pela glória do nosso Senhor Jesus. É o que nós pedimos com pedido de perdão pelos nossos pecados, no nome dEle, nosso Senhor, o Senhor Jesus. Amém, Deus. Amados, então pela manhã nós nos ocupamos nos primeiros 5 versículos
ouvimos a respeito desta dor incessante que pesou sobre o coração do apóstolo. Paulo foi um pregador amoroso, por mais que alguns tenham dificuldade de ver isso. Como nós vimos no seu testemunho, escrevendo a Timóteo pela manhã, ele falou da necessidade que fôssemos compassivos e mansos na exortação, na repreensão daquele que está errado, daquele que não se arrependeu, para que haja a possibilidade do fruto do arrependimento. Paulo estava completamente, emocionalmente envolvido com a rejeição de Israel por conta da sua incredulidade. Mas ele certamente sofre a sua dor, o seu pesar, porque ele estava consciente da gravidade daquilo que Israel havia incorrido, havia se envolvido na sua falta de crença em Deus, na sua falta de aceitação, de crença no nosso Redentor, no Senhor Jesus. De maneira que Paulo estava bem certo, mesmo lamentando, mesmo como ele diz no verso 3, que desejaria ele mesmo ser maldito, que desejaria ele mesmo ser separado de Cristo, por amor de seus irmãos, seus compatriotas, segundo a carne, por conta daquilo que ele sentia, por conta da rejeição dos israelitas. Mas ele sabia que isso não era possível, isso não era uma realidade possível. E então ele prossegue nestes versos explicando o porquê da impossibilidade de se reverter o quadro de rejeição daqueles que se envolvem com a incredulidade. E é sobre isso que nós iremos considerar esta noite, sobre a escolha soberana e livre do nosso Deus, da sua graça que soberana e livremente escolhe aqueles que são seus. De maneira que Deus não faz recair a incredulidade pura e simplesmente por uma questão que possa estar disposta a cada um de nós. E nós estaremos então entendendo como é que Deus expressa as respostas inspiradas aqui a Paulo a respeito de questionamentos que certamente se surgem por conta da rejeição dos israelitas, a segurança que é dita no capítulo 8, os versos 28 a 30. Nós lemos pela manhã e vamos repetir. Eu gostaria que você voltasse a alguns versículos da sua Bíblia e acompanhasse comigo. Romanos 8, 28 a 30, a fonte agora das argumentações de Paulo, respondendo às objeções a estes versículos. Paulo disse em Romanos 8, 28 a 30, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. São expressões benditas da segurança eterna dos eleitos do Senhor. Aquilo que fez com que Paulo estivesse no capítulo 8 tomado de alegria, por conta de objeções que irão surgir em relação à condição e à rejeição dos israelitas, fazem com que agora o apóstolo esteja de coração pesado, duro, triste, por conta da situação que estava diante dele. Meus irmãos, nós falamos pela manhã que o foco de Romanos 9 é enfrentar as questões que são levantadas diante dessas promessas de Romanos 8, por conta da situação dos judeus. A base para a segurança de Romanos 8 são as promessas, são a palavra de Deus, o fundamento da sua aliança, do seu pacto com o povo, onde Deus nos assegura que Ele completará aquilo que Ele começou em nós. De maneira que estamos seguros quanto a esta palavra, de que Deus vai concluir esta obra de redenção, tendo-a iniciado do começo e levando-a até o fim. Só que, diante da situação dos judeus, diante desta rejeição de Israel por conta da sua incredulidade, alguns se apressam em objetar a colocação de Paulo, a afirmação de Paulo, dizendo: ora, mas se aos judeus foi feita a promessa, e estes agora estão fora desta salvação, que segurança há nestas promessas?
Que confiabilidade existe nesta palavra de dizer que Deus levará até o fim aquilo que ele começou. E é isso que Paulo, então, ele vai responder aqui no capítulo 9. É uma indagação, uma objeção que pode ser distribuída em 3 perguntas que nós encontramos em alguns versículos desse texto. A primeira pergunta é: será que a palavra, a promessa de Deus falhou? É o que nós encontramos no verso 6, que ele começa respondendo, dizendo: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. No verso 14 há uma outra pergunta, uma outra indagação. Diante disso, seria Deus injusto em sua escolha soberana? Já que claramente os companheiros de Paulo, os seus compatriotas, estão sendo excluídos dessa salvação. E a outra pergunta do verso 19 seria: por que então Deus ainda nos culpa? Se foi Ele quem escolheu, se foi Ele quem soberana e livremente determinou o número dos escolhidos, aqueles que são os escolhidos, então por que Deus ainda nos culpa? Isso é o que Paulo enfrenta no verso 19. Nós vamos nos ocupar hoje da primeira pergunta do verso 6. Será que a palavra de Deus falhou? Será que a promessa do Senhor falhou? Teria a palavra de Deus falhado no caso da incredulidade de Israel? Paulo responde isso. E ele diz que não. A palavra de Deus ainda está de pé. A palavra de Deus não falhou. E a primeira resposta que ele dá para defender essa sua posição é de que nem todos os descendentes físicos de Israel são Israel. Vejam comigo os versos 6 e 7. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos aqueles que nasceram da carne em Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Portanto, a resposta de Paulo, em primeiro lugar, é de que a promessa de Deus para Israel não era para todos os descendentes de Israel, mas para o verdadeiro Israel dentro de Israel. E por conta disso a palavra de Deus não falhou. Apenas Israel não entendeu, em muitos outros aspectos, a natureza da promessa que lhes havia sido feita por Deus, a natureza da palavra que alguns acham ter falhado. Por que então que essa promessa não é para todo Israel, mas para um Israel dentro de Israel? Porque Deus não escolheu todos de Israel para serem salvos. Nem todos de Israel foram contemplados na escolha livre e soberana do nosso grandioso Deus. Por isso a palavra de Deus ainda está de pé. A palavra de Deus ainda vale para o remanescente judeu que crê no Redentor. Para o remanescente judeu que não se deu à incredulidade. E embora sejam poucos ainda hoje, Deus eventualmente restaura, resgata eleitos dele entre aqueles que são da descendência física de Israel. Mas Paulo diz: nem todo de Israel é Israel. Segunda resposta que Paulo dá, nós encontramos nos versos 8, 10, 12 e 13. Vejam comigo. No 8 ele diz: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E no verso 10: e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Já, verso 12, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. E o 13, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci a Esaú. Não apenas Deus escolheu dentro de Israel, mas dentre filhos, Ele escolheu soberanamente quem era o filho da promessa. É isso que
Paulo, mais uma vez, utiliza-se aqui para afirmar que a palavra de Deus continua de pé. A promessa do Senhor dizia claramente que dentre filhos, Ele, e não um ajuste humano, escolheria quem era o filho da promessa. Meus irmãos, nós temos dificuldade de encarar, enfrentar a palavra de Deus. Pela manhã nós falamos na abertura, na reabertura da série, sobre a necessidade de algumas atitudes, alguns compromissos, alguns entendimentos que devemos ter em relação à palavra do Senhor. Nós falamos que diante da palavra do Senhor nós precisamos ter um entendimento correto da natureza dela, do que ela é. É palavra de Deus, é infalível, inerrante, autoritativa, é Deus falando. E nem sempre conscientemente nós encaramos o texto bíblico com este entendimento colocado no lugar correto. Muitas vezes, inconscientemente, nós nos aproximamos da palavra de Deus com dúvidas que fazem com que nos acheguemos diante de Deus não com mãos abertas, mas com punhos cerrados, com suspeitas. E é essa a dificuldade não apenas daqueles que hoje leem a palavra de Deus, mas daqueles que a receberam no tempo onde ela foi entregue. A própria família de Abraão teve muita dificuldade de receber a palavra de Deus. Nós conhecemos, sabemos disso. Quantas vezes ri-se, quantas vezes se duvida daquilo que o Senhor está dizendo, e quantas vezes se fazem arranjos humanos para se estabelecer aquilo que seria, por exemplo, no caso, o filho da promessa, como por exemplo Sara fez com Agar. E é isso que Paulo está recobrando aqui. Ele está dizendo que é Deus soberanamente quem disse quem seria o filho da promessa, por mais que ajustes humanos tenham sido feitos para se tentar estabelecer o contrário. E Paulo está dizendo: não, a palavra de Deus está de pé, por mais que vocês tenham dificuldade de lidar com ela. Por mais que vocês, por exemplo, não tenham a atitude correta, a atitude de encarar a palavra de Deus como um grande milagre nas nossas vidas, como um grande poder que nos transforma, que nos conduz, que nos leva ao coração de Deus para entender a sua vontade e para fazer com que a nossa vida queime de desejo e de paixão por essa vontade. O problema, a dificuldade é de entender que não apenas hoje, mas historicamente, mesmo o povo de Deus, mesmo aqueles que são chamados de fiéis na história do povo de Deus, tiveram dificuldade de lidar com a palavra de Deus. Somente os filhos da promessa são contados como filhos de Deus, ou seja, apenas alguns são escolhidos pela misericórdia soberana de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E a primeira ilustração utilizada pelo apóstolo Paulo é a escolha de Isaac em detrimento de Ismael. O filho prometido de Deus, Isaac, posto versus a descendência física de Abraão, Ismael. E nisso, o plano soberano de Deus posto versus a solução inteligente do homem, que sempre quer achar um jeito de encontrar atalhos, de buscar caminhos onde a resposta aparente de Deus possa lhe ser mais facilmente percebida. Nós também vamos encontrar a mesma distinção, o mesmo conflito entre Rebeca e Agar. A segunda ilustração utilizada aqui pelo apóstolo Paulo é Jacó como escolhido, como filho da promessa, e não Esaú. E nisso nós encontramos ainda um aspecto importante, porque agora são dois garotos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a partir do mesmo nascimento como gêmeos, e antes de todas as condições para as quais se pudesse estabelecer alguma condição meritória. O texto é muito claro em dizer isso. Antes que algo pudesse se dizer, se estabelecer a respeito da definição, a respeito da identidade de qualquer deles, Deus já havia escolhido. Portanto, a sua palavra não falhou.
Portanto, a sua palavra está de pé. E a conclusão que nós fazemos destas afirmações do apóstolo Paulo é de que a escolha de Deus com relação à criança da promessa tem três aspectos aqui amplamente sustentados por toda a Escritura. O fato de que a sua vontade é livre. Deus escolhe livremente. Nenhuma das crianças havia feito qualquer coisa sobre o que Deus pudesse ter lançado sua escolha. Ela era incondicional também e soberana, portanto. É isso que Paulo deixa-nos claro para argumentar: não, a palavra do Senhor não falhou. A palavra do Senhor está de pé. Ela se mantém sólida e de pé, por mais que os vossos entendimentos sejam limitados, por mais que vocês tenham dificuldade de entender aquilo que os envolve. Isso certamente tem nos levado a muitos equívocos. Nós temos tido alguns equívocos sérios com relação a essa doutrina tão importante, a doutrina da eleição, da predestinação de Deus daqueles que são os seus. A primeira é de que eleição é presciência, é o pré-conhecimento de Deus daqueles que iriam aceitá-lo, e com base nisso então Deus os teria escolhido. Eleição não é presciência, e não é possível manter-se sob esse pensamento lendo o apóstolo Paulo. Eleição também não é fatalismo. Muitos de nós têm entendido incorretamente a doutrina da eleição. Uma das expressões a respeito da maneira como Deus nos conduz com os seus decretos, das minhas expressões preferidas, é uma utilizada por Charles Spurgeon, quando ele diz que o triunfo de Deus sobre as nossas vidas é doce. Deus triunfa docemente sobre as nossas vontades. E há uma grande beleza nisso no encontro com a expressão de Provérbios 21:1. Como quando a palavra diz que, assim como os ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Eu não sei se você já esteve próximo de um. Eu cresci em fazendas. E lá no mato, no Pará, uma das coisas que nós temos em grande quantidade são rios e riachos e ribeiros. E é muito agradável você poder estar próximo de um lugar daquele. E é impressionante a ternura das águas de rios pequenos, de ribeiros. Elas descem com uma ternura tocante. E a palavra do Senhor diz que Deus conduz o coração do povo, conduz o coração do rei, como ribeiros de águas. Ela não é condicional. Nunca houve, não há nada em nós que possa justificar a escolha que Deus lançou sobre nós, sobre ninguém em toda a história. Ela não encoraja em nenhum momento coisas tão abominadas pela palavra de Deus como o orgulho, como o pecado da soberba e da arrogância. Infelizmente, esse é um dos maiores pecados entre calvinistas, entre aqueles que creem na fé reformada. Nós temos falado bastante aqui na igreja sobre o quão terrível é o orgulho, o quão terrível é nós agirmos em soberba. E para muitas pessoas, a crença na eleição e na predestinação nos envolve nisso. E para algumas, a crença nessa doutrina tem levado a isso, a pecar com isso. E certamente não é isso que nós estamos aprendendo aqui e vendo aqui. Outra coisa é que a doutrina da eleição e da predestinação, ela não cancela a liberdade e a responsabilidade do homem. É isso que nós veremos no próximo domingo à noite com o pastor Carlos, a partir do verso 24, sobre a responsabilidade, sim, de Israel com relação à sua reprovação. Portanto, é preciso olhar para esse texto, entender que há coisas grandiosas aqui, ao mesmo tempo que há coisas terríveis que nós devemos corrigir nos nossos pensamentos com aquilo que nós aprendemos aqui. É preciso entender que o verdadeiro significado da eleição, da predestinação, não são muitas vezes corretamente apreendidos.
Por exemplo, o que nós deveríamos aprender dessa doutrina gloriosa é que Deus é misericordioso na eleição e na predestinação dos salvos. Que essa doutrina revela-nos um Deus poderoso, grandioso, um Deus que pode ser chamado de Deus. Porque se há uma coisa que outras doutrinas humanistas fazem com muita competência, é estabelecer uma visão de Deus muito pequena, centrada no homem. Enquanto entender as palavras de Paulo aqui faz com que a nossa visão de Deus seja centrada em Deus, num Deus glorioso, grandioso, um Deus onde você de fato pode despejar toda a confiança do seu coração. Outra coisa que deveríamos entender aqui é que Deus está apenas dando àqueles que são reprovados o que eles merecem. A reprovação, a não eleição, não faz de Deus pequeno, injusto. Apenas mostra que Deus dá àqueles que são reprovados nada mais do que eles merecem. A eleição de Deus é, portanto, incondicional, mas não deve deixar de ser vista como um ato misericordioso, onde Deus demonstra toda a sua liberdade absoluta e todo o seu poder. Uma certa ocasião, vendo televisão no hotel em Fortaleza, eu creio até já ter mencionado em alguma oportunidade isso aos irmãos, eu meio sem sono, eu já estava dormindo, quando a Clara, Sara, bebezinha, e passando nos canais eu vi um programa de um canal, de uma TV, de uma denominação neopentecostal. E o bispo que pregava naquela ocasião, ele dizia ao vender os carnês da igreja dele, de mensalidades, que se você fizesse aquele investimento, Deus haveria de dar 1000 vezes mais. E se Deus não desse, ele não era Deus. Eu fico diante de demonstrações desse tipo, assombrado com o quanto, em nome de uma suposta grandeza, o quanto nós podemos diminuir a visão que se pode ter de Deus. O quanto você pode fazer do homem grande e de Deus uma coisa pequena. É isso que muitas pessoas têm feito, em nome de resistir a uma doutrina importante e que sim, alimenta muito os nossos corações da graça, da glória de Deus, ou da glória da graça de Deus, segundo Jonathan Edwards, são a mesma coisa com a diferença de idade. A graça é a infância da glória e a glória é a maturidade da graça. E essa doutrina faz com que nós tenhamos uma visão muito apropriada dessas coisas. É preciso entender também, meus irmãos, que a soberania de Deus, ela anula a autonomia humana, mas ela não anula a liberdade e a responsabilidade humana. Essa doutrina nos ensina que todo homem está absolutamente sujeito ao Deus que governa este universo, de que nenhum homem é autônomo e completamente independente de Deus, ao ponto de poder dar curso à sua vida e decidir o seu destino. Mas isso não quer dizer que Deus tenha desresponsabilizado os homens, retirado deles a sua liberdade. Terceira coisa que Paulo nos ensina aqui para responder esta primeira objeção dos israelitas, daqueles que estão fora da salvação, por conta daquilo que se diz em Romanos 8, 28, está no verso 11. Ele diz: e ainda não eram gênios, nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por que a palavra de Deus ainda está de pé? Por que a palavra de Deus não falhou? Porque o propósito de Deus na eleição pode continuar, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Aqui Paulo está reforçando aquilo que nós encontramos em Efésios 1, de 4 a 6. Lá nos Himalaias da Bíblia, no capítulo 1 de Efésios, Paulo diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, não por obras, mas por aquele que chama. A glória e a graça, quem Edward diz serem uma a jovenzinha e a outra madura, por trás disso nós encontramos uma pessoa. Quando nós falamos de graça, quando nós falamos de glória, nós falamos de uma pessoa, nós falamos de Jesus, nós falamos de Cristo. Há poucos dias, um amigo compartilhou um comentário no Face sobre o livro que lê de Sinclair Ferguson a respeito da piedade da vida de John Owen, da sua visão da Trindade. E ele reproduziu algo que eu tinha ouvido em 1997, de que o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma pessoa. Nós estamos no meio de uma coisa toda, que João 1 nos explica com muita clareza, que Colossenses 1, de 15 em diante, também vai nos afirmar com muita clareza. Todo o propósito da eleição, todo o propósito desta glória da graça de Deus diz respeito a uma coisa que faz contundentemente provado de que a palavra de Deus não falhou e não falha. Cristo e a sua glória estão intocáveis. A incredulidade de Israel e a sua rejeição fazem de Cristo glorificado. A reprovação daqueles incrédulos que o recusaram fazem dele glorificado. É isso que Paulo argumenta e tenta fazer com que seus ouvintes entendam. É isso que está por trás de toda a profunda dor e tristeza que toma o coração do apóstolo no início desse capítulo. Paulo está triste, com o coração dolorido, porque ele gostaria de ver Cristo em cada coração. Ele gostaria de ver Cristo glorificado em cada vida, especialmente na dos seus compatriotas. Foi por isso, meus irmãos, que nós os desafiamos pela manhã a sentir a mesma dor do apóstolo por cada pessoa da sua família, por cada amigo conhecido seu, que ainda não rendeu glória ao nome do Senhor Jesus. A sua alma, a sua mente deveriam estar tomadas de dor por aqueles que você conhece e estão imersos em incredulidade. Você deveria queimar de desejo pela conversão de cada muçulmano que mata cristão, não apenas para que Deus os retribua com armas, mas para que o poder do Evangelho os faça curvados diante do nome do Senhor Jesus. Não há arma de destruição em massa que possa representar para esses maior resposta, algo mais significativo do que a glória do nome de Jesus. Era isso que Paulo estava convencido, e é por isso que Paulo está certo de que a palavra de Deus não falhou, não falha e está de pé. Qual que é o propósito de Deus na eleição? Se não trazer todo louvor à glória da graça de Deus, trazer todo louvor a Cristo, a revelação visível do Deus invisível, aquele em cujas mãos foram entregues todas as coisas, aquele em cujas mãos que receberam toda esta glória, mas que foram usadas para lavar pés de discípulos, e no dia seguinte foram cravejadas numa cruz. São estas mesmas mãos que foram feridas e que serviram, que carregam todo o peso da glória que existe na face da terra, em todo o universo. É sobre isso a eleição. Quando nós desprezamos essa doutrina, quando nós não investimos a nossa mente e o coração em entender o que nós estamos perdendo, é a possibilidade de contemplar toda a glória de Cristo que a envolve. Meus irmãos, esta gloriosa graça, ou graça gloriosa,
é por escolha soberana e incondicional. Deus fez isso e expressa com isso todas as riquezas de sua glória e de sua virtude como Deus. Se você tem uma visão de Deus que é centrada em Deus, você aceita, se rende e você contempla a majestade dessa doutrina. Você olha para Efésios 1 e o seu coração se alegra pelo fato de que Deus se mostrou Deus, se revelou Deus, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Isto significa que é por Deus que nós somos justificados e somos chamados à salvação, e é pelo mesmo dom precioso da vontade dele que nós temos um meio condicional pelo qual nos apropriamos desta gloriosa bênção, a fé que nos é dada, o dom de poder confiar nele, de nos rendermos a ele, renunciando a todo orgulho, a toda arrogância, a toda soberba, a toda expressão de autojustiça, a toda expressão de autoglorificação. É isso que nós precisamos aprender destas coisas. John Stott, ele diz que dizer não a nós, Senhor, mas ao teu nome, é a essência da adoração. Poder dizer não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja toda a glória. Ninguém perde com isso. Ninguém perde em querer lutar com a absoluta soberania da vontade de Deus. Ninguém perde em que Deus seja o máximo do maior e eu seja o máximo do menor. Ninguém perde com isso. Mas os humanistas, de algum modo, não conseguem perceber isso. E John Stott continua dizendo que se formos responsáveis pela nossa própria salvação, no todo ou em parte, ainda estaríamos justificados a cantar as nossas próprias virtudes e a soprar nossa própria trombeta no céu. Mas tal coisa é inconcebível. O povo redimido de Deus vai passar a eternidade o adorando, humilhando-se diante dele em adoração grata, atribuindo a sua salvação a ele e ao Cordeiro, e reconhecendo que só ele é digno de receber todo louvor, honra e glória. Por quê? Porque a nossa salvação deve-se inteiramente à sua graça, vontade, iniciativa, sabedoria e poder. Que bem isso! Que verdade majestosa, que verdade gloriosa para as nossas vidas. E eu gostaria de concluir fazendo você pensar a respeito das implicações práticas disso na sua vida piedosa, no seu dia a dia, as coisas que você faz, que você pensa. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu gostaria de que você indagasse seu coração. É sua visão de Deus uma visão centrada em Deus? Você tem tido a alegria de perceber, de entender, de contemplar Deus como Ele é, como a sua palavra diz que Ele é? A mudança de uma visão centrada no homem é algo indispensável para não se ter conceitos centrados no homem. A sua visão do casamento, a sua visão da criação de filhos, a sua visão das coisas que você faz, seja no trabalho, no lazer, dependem da visão que você tem de Deus. Nós temos ouvido muito sobre o Evangelho e sobre a necessidade de que Cristo esteja o tempo todo saturando os nossos pensamentos, os nossos afetos, tudo que nós fazemos. As canções que nós procuramos cantar em nossa igreja, nós procuramos cantar aquelas que fazem com que o nosso coração, a nossa disposição se sature de quem Cristo é. C.J. Mahaney disse que o Evangelho é como um diamante precioso, que tem muitas e múltiplas facetas, que nenhum de nós pode explorar completamente, e que o grande benefício das nossas almas é quando dele investimos tudo. E a pergunta que eu faço é: a sua visão de Deus é
adequadamente, profundamente, corretamente tomada pelo Evangelho, você precisa permitir que a tua vida, que as tuas coisas sejam conceituadas, definidas por uma visão correta de Deus. É preciso entender que você precisa ser quebrado por ideias das Escrituras e não quebrar as ideias das Escrituras. A grande bênção de lidar com esta palavra preciosa é que ela pode te quebrar, e quanto mais ela te quebrar, mais vivo você vai se sentir. Mais vivo você estará. Mas será um caminho de ruína para você tentar quebrar aquilo que você encontra aqui. Segundo lugar, eu gostaria que você perguntasse ao seu coração: você é grato por ter sido escolhido por Deus em sua soberania, que agiu incondicionalmente, livremente ao te escolher? Você já orou especificamente para louvar a Deus, para gritar glória ao nome dEle, por Ele ter te feito um escolhido dEle? Você já se alegrou com isso, ou você luta contra essa ideia? Não se agrada do fato de que Deus possa escolher alguém soberanamente, incondicionalmente, livremente. Humildemente, meu irmão, receba a graça de Deus. Receba a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Faça como Paulo fez. Que certo do que Deus havia feito o tempo todo, ele tinha absoluta consciência da sua inadequação. Ele louvava a Deus, de maneira que ele não só se dizia o maior dos pecadores, mas quando comparando o seu trabalho com os dos outros, ele dizia que só fez mais porque Deus o concedeu a graça de fazer mais, porque Deus fez por ele. Há muito alto engano em meio a reformados, a crentes que se dizem calvinistas, porque uma das expressões que menos combinam com o calvinista é a presunção de performance, de autoglorificação, de autojustiça. Nós deveríamos o tempo todo ter uma vida onde a consciência de estar recebendo a graça e a misericórdia de Deus são evidentes aos olhos de quem nos olha. Eu tenho falado muito disso para vocês. E é preciso que você viva com a gratidão total a Deus que te escolheu. E finalmente eu gostaria que você perguntasse ao seu coração: você tem vivido o propósito de Deus para a sua salvação? Ou seja, um louvor da glória, da graça de Deus? As coisas que você faz, elas são passíveis de serem ditas como atos de louvor, não apenas com lábios, mas onde gestos, atitudes, onde escolhas definem a sua vida como um culto, como um grande culto. Vocês se lembram daquela frasezinha batida que nós repetimos aqui? Eu não sei quem é o autor dela, mas que martela a minha mente desde os 11 anos de idade, pouco tempo depois da minha conversão, que diz que quando não há culto na vida, não há vida no culto. Se nós não cultuamos a Deus na praia, se nós não cultuamos a Deus nas refeições, se nós não temos uma vívida consciência de que devemos louvar em tudo a glória da graça de Deus, então ainda fazemos um cultozinho bem mequetrefe. E o nosso culto será gloriosamente vivo quando esta igreja entender que precisa viver para louvar a glória da graça de Deus. Espalhe sua paixão por ela. Espalhe sua paixão gloriosa por Cristo ao redor das pessoas com quem você vive, as que estão próximas. Mas tente fazer com que a sua paixão alcance outras fronteiras e permita-se ser visto com a sua paixão por Cristo aqueles que também estão longe. Faça isso e você vai conhecer o benefício que muitos em suas vidas conheceram, aquilo que tem movido a vida de muita gente.
Há uma canção de um cantor chamado Roger Strader, que ele diz: por que escolhestes a mim dentre milhões? Tu sabes todas as coisas erradas que eu fiz. Oh, como tu podes me perdoar minhas iniquidades, e para salvar-me dar a Jesus, teu Filho. Estou surpreso ao saber que um Deus tão grande, poderia me amar assim. Está disposto e querendo abençoar-me. Seu amor é tão maravilhoso, sua misericórdia tão abundante. Eu não consigo entender isso, eu confesso. Mas, Senhor, me ajude a ser o que Tu quer que eu seja. Tua palavra eu vou me esforçar para obedecer. Minha vida agora eu Te darei. Para Ti eu vou viver e andar ao Teu lado por todo o caminho. Que Deus os abençoe e que entender doutrina faça vocês viverem gloriosa e abundantemente. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus.